Opa! Tudo bom? Beleza? Hoje eu vou começar a minha nova série youtubiana. Seja bem-vindo ao Vivendo na Rede. Vivendo na Rede é uma série onde eu vou apresentar empreendedores, pessoas que vivem da internet, trabalham com a internet, seja em casa, seja no escritório, mas a grande graça de trabalhar na internet, claro, é você poder ser dono do seu tempo. Você estar num parque como esse, por exemplo, deitado numa rede. É claro que eu ia apresentar essa série deitado numa rede, né? E hoje, graças a Deus, você tem internet em todo lugar do Brasil, né? Às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mas você tem, graças a Deus. E dá essa possibilidade de trabalhar até mesmo num parque como esse, um parque bonito como esse. Então, todo programinha a gente vai ter uma entrevista com um cara muito bom, um empreendedor muito legal, para que ele possa dar a sua experiência em relação ao trabalho online. E aí a gente vai entrevistar professores, pessoas que têm empreendimentos na rede e que, ao mesmo tempo, possuem qualidade de vida e são donos do seu tempo. Hoje a primeira entrevista da série é com uma pessoa muito especial que eu admiro há muito tempo. Eu vejo a carreira dele desde muito tempo, eu acompanho e a gente já pôde fazer algumas coisas juntos, já fizemos entrevistas juntos e é claro que a primeira pessoa que eu pensei quando idealizei essa série foi nesse cara. Eu vou estar com ele agora, ao vivo aqui. E o nome dele é Felipe Cardoso. Felipe! Tudo bom, Felipe? Você tá aí no escritório, cara. Eu tô aqui no parque, não é? E eu pensei que você ia estar no boteco, cara. Pois é, tá vendo que... Pois é, eu queria estar aí também, né? Pô, quem sabe um dia a gente não faça uma entrevista aí, você numa rede, eu sentado lá tomando uma aguinha de coco, né? Quem sabe? Hoje ele tem o MX Masters, focado em cursos online. Se apresenta aí, Felipe, pro pessoal. Então, na verdade, você começou ainda bem antes de mim. Eu comecei vendo você. Talvez você nem saiba disso, né? Mas a gente começou um pouquinho depois do boom ali na internet, né? Eu fui um pouquinho depois do boom, lá para 2002, 2003. E eu sou filho de professores, né? Meu pai era professor, minha mãe também é professora. Meu pai foi meu professor. Infelizmente não está mais com a gente, mas eu já sempre gostei de ensinar e ele sempre quis me colocar do lado oposto da educação, porque ele era um pouco conservador, achava que a educação ela não era muito prestigiada e achava que os professores eles futuramente não ia ser uma profissão que ele gostaria de ver o filho dele nela, né? Então ele sempre quis que eu fosse militar. E eu sempre tentando ir para o lado da educação, aquela coisa toda, e como ele era meu professor e eu vivia a didática no dia a dia, quantas vezes eu viajei para a praia com 6 anos de idade, 7 anos de idade, ouvindo minha mãe falar de metonímia, catacrese, prosopopeia, e eu falava assim, pô, eu acho isso legal, cara, e eles eram professores de português, de língua portuguesa, né? Então eu acabei fazendo faculdade de redes de computadores, fui para tecnologia. E aí eu comecei a gostar desse mundo de tecnologia, comecei a me interessar. Em 2003, mais ou menos, eu comecei a brincar um pouquinho com a internet, e aí eu vi que a coisa era legal, era gostoso criar sites, e a gente pegava aqueles modelinhos HTML bem esdrúxulo, que antigamente era o que tinha, e brincava aqui, ia brincando, ia botando aqueles GIFs animados, aquela coisa colorida, e a gente via a coisa acontecer, e exatamente... com as aulas do Bruno Ávila, com os artigos, e as coisas foram acontecendo, né? E aí a gente teve o WordPress que veio para ajudar muito, criei um blog, e aí fui começar a criar as videoaulas das ferramentas da Adobe, né? As ferramentas que estavam em ebulição, Photoshop, Fireworks, e chegou um momento que começou a ter audiência, né? E isso foi engraçado, eu lembro como se fosse hoje. Devia ter umas 20 videoaulas mais ou menos gravadas, né?
e eu comecei a receber muitos e-mails, e aquilo para mim foi uma surpresa. Eu comecei a ver que tinha audiência num ramo que eu estava começando, e naquele momento a gente não tinha muita visão de mercado, e a gente não sabia... Só um minuto, Bruno, tocou o telefone. Eu desliguei, peraí. Só um minutinho. Tocou o telefone lá no escritório do Felipe, mas vamos aguardar ele aqui, ele já vai estar voltando, né? Vamos lá. Pronto, ele voltou, tá aí. O Felipe continua, Felipe. Desculpa, vai lá. gente. O que você está falando? Então eu comecei a criar conteúdo e eu comecei a ver a audiência, né? Então aquilo foi 2003, né? As coisas estavam começando a acontecer. A gente tinha pouco material, então a gente que fazia esse material, a pesquisa e a procura ela começou a ser muito grande. E eram poucos sites, né? Hoje você digita Photoshop no Google, você acha milhares de blogs especializados. Naquela época eram poucas coisas, né? E aquilo foi uma certa surpresa para mim, e eu comecei a enxergar um pouco de negócio naquilo. Só que o mais engraçado é que no primeiro ano eu não via negócio. Eu vi o prazer de ensinar. E aí eu comecei a entender que realmente a didática estava no sangue, né? Porque eu falei, meu pai sempre quis que eu fosse pro outro lado da educação. É legal. Eu gosto de ensinar e eu quero fazer isso. Só que chega um momento da sua vida que você não vai viver de hobby. É muito difícil, né? Eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Então você começa a querer planejar aquilo que você gosta, aquilo que você faz, e tentar ganhar dinheiro com isso. E foi mais ou menos, foi em 2003 ainda, no final de 2003, houve muita solicitação para poder desenvolver um treinamento, né? Até então eram artigos e videoaulas básicas, intermediárias, mas soltas, né? Aquela coisa que você não cria um roteiro. E aí quando começou a vir esse grande número de pedidos, falei, por que não? Né? Então eu vou criar aqui um conteúdo programático, um treinamento. Eu lembro do meu primeiro treinamento, foi um treinamento que se chamava, um pacote de treinamentos, né? Eu peguei algumas aulas que já tinham, criei outras, e a gente, para você ver como é que são as coisas, naquela época a gente começou a vender com mídia, né? DVD, você deve saber muito bem como é que é isso, aquela coisa de vamos fazer a mídia, vamos colar aquele decalquezinho no DVD e comprar aquele aplicador de adesivo e vamos para os correios entregar, e aí chegava na casa da pessoa. E eu comecei a gostar daquilo, achei barato. Eu lembro da minha primeira cliente, né? Eu lembro que na época eu morava com a minha mãe ainda, e minha mãe, como a mãe de muitas pessoas que trabalhavam com internet naquela época, né? Meu filho vai estudar, vai trabalhar, isso não é vida... né? Isso daí não é emprego, né? Internet não é emprego, né? Mas só quando você começou a ver o dinheiro entrar, isso daí é uma coisa que é legal, você está fazendo um trabalho agora, né? Agora está mais formal. E minha primeira cliente foi uma cliente do litoral de São Paulo, ela já era visitante do blog, ela comprou um curso, só que eu acabei mandando como envio normal, né? Aquele envio que demora mais. Ela tinha comprado o Sedex, alguma coisa assim, foi aquela coisa, eu fiquei desesperado, eu comecei a ver a responsabilidade de você ter um site, você ter um público e agora você ter um produto, uma coisa que você está vendendo, e aí você tem que prezar pela qualidade do envio, aquela coisa toda. E foi legal, porque eu comecei apanhando, como muitos empreendedores, tanto do boom da internet ali em 99, 2000, quando depois a gente vai ali apanhando, né? Não tinham startups, não tinham incubadoras, não tinham aceleradores, então você tinha que fazer aquilo ali do zero, correr atrás, buscar todas as informações fiscais para você fazer tudo direitinho. Os contadores não sabiam como que funcionavam as coisas, como é que eram os códigos dos produtos e serviços virtuais. Enfim, Bruno, foi basicamente assim que começou. Primeiro foi o MX Masters, né, que era um blog só de conteúdo gratuito, e depois ele acabou vindo e se transformando no MX Cursos, que aí é o site de treinamentos. A gente ainda mantém o MX Masters com conteúdo gratuito e liberado, e o MX Cursos acabou sendo uma parte pró de tudo aquilo que a gente faz. Então, depois disso, você abriu uma empresa realmente de cursos, que é o MX, não é? Exatamente, exatamente. E aí a coisa tomou uma proporção maior. Exatamente. Então, assim, a demanda ela começou a ser cada vez maior. Então, eu vi a necessidade de sair da informalidade, sabia que isso era uma coisa, e até uma dica muito importante para quem está começando agora. Hoje em dia a gente vê muito falar de planos de negócios,
que você tem que se preparar para poder, quando você vai abrir uma empresa e vai vender alguma coisa, e muitas vezes nem vender, mas você vai abrir uma empresa e gerar conteúdo, qualquer outra coisa, você tem que ter uma base, você tem que correr atrás de todas as formalidades, buscar um contador, fazer uma pesquisa de mercado, principalmente se você for atuar em alguma área de vendas ou serviços. E naquela época meio que você não tinha muita informação. Então a gente foi mesmo fazendo aos trancos e barrancos, buscando informação, até que eu vi que eu tinha que abrir empresa, trazer para formalidade, e aí era uma loucura, Bruno, era uma loucura porque a gente era meio perdido, a gente não tinha quem pedir informação. Você chegava no escritório de contabilidade, pô, eu quero abrir uma empresa de internet para poder fazer isso, mas você vai vender, mas aí como é que vai ser? E a gente que corria atrás, frequentava os fóruns contábeis da vida, para poder, basicamente, a gente fazer o trabalho de um contador. O contador só emitia a nota mesmo. Então foi aos trancos e barrancos. Não existia essa cultura de internet, né? Nem entre as outras pessoas. E a gente chegava num banco, por exemplo, no banco, era complicado você falar que trabalhava em casa, né? Que trabalha com internet, né? E é complicado, porque não existia essa cultura. Hoje não, hoje tem mais. Mas com gerente de banco, por exemplo, era complicado. Gerente de banco, e assim, quem tinha blogs antigamente e vivia, por exemplo, não vivia, mas colocava anúncios do AdSense, por exemplo. Isso foi uma coisa muito engraçada, porque na época que a AdSense, as pessoas que criavam um blog, um site, e antes de ter audiência já colocavam o AdSense ali para poder ganhar dinheiro. E eu lembro que naquela época o blog ele começou a dar um retorno e a gente tem que buscar recursos até para poder se manter e continuar fazendo aquele conteúdo. E eu cheguei no banco e o gerente não sabia o que era um tal de um código SWIFT. E aquilo era uma coisa super importante para você receber os pagamentos lá de fora. E aí era aquela confusão e você acabava tendo que fazer uma pesquisa e chegando no teu gerente entregando aquela pesquisa já de mão beijada. Ó, é isso assim, assim, assado. É isso que eu preciso que você faça para a gente poder começar a ganhar dinheiro na internet. O AdSense que o Felipe está falando é um serviço do Google de anúncios, onde você coloca o seu anúncio, o espaço do seu blog para anunciantes do Google. E aí o Google repassava e repassa ainda uma comissão por isso. Exatamente. Né? Você estava falando no início, Felipe, falando do seu início, e uma coisa bacana que você falou é que você fazia isso por prazer, né? Você fazia por hobby. Você passou um tempo gerando conteúdo gratuito, né? Na verdade, a gente gera conteúdo gratuito até hoje. Né? Eu sempre ouvi muito meu pai, Bruno, dizer que o problema da educação, ele falava assim, o problema e a solução da educação está na base. Né? E aí a gente diz base de tudo. Né? Então, a gente precisa oferecer para as pessoas uma base, seja uma base técnica. Então, eu recebia muitos relatos de pessoas que assistiam ou ouviam os artigos, compravam os cursos e mandavam e-mails emocionantes, vídeos emocionantes. Pô, eu tinha um emprego, perdi o emprego, assistia, isso com certeza já deve ter acontecido com você, e a pessoa falava, poxa, hoje eu tenho uma especialização, né, eu fiz uma especialização numa ferramenta da Adobe qualquer, e hoje eu desenvolvo isso, trabalho numa gráfica, consegui um emprego, então você acabou me ajudando. Isso eram depoimentos que a gente ficava muito feliz, e vários, tanto daqui de Portugal a gente já recebeu também. Isso era muito prazeroso, né? Porque a gente começou a fazer conteúdo gratuito, a gente viu uma oportunidade naquilo e o gancho para poder ter uma profissão, montar uma empresa e naturalmente viver disso. Mas a gente nunca esqueceu do conteúdo gratuito. É o conteúdo que a gente sempre liberou para os usuários, sem cobrar nada, e até treinamentos mesmo gratuitos que a gente liberava também para os usuários. Porque você coloca o ideal de ensinar, né, acima do dinheiro. O dinheiro acaba sendo uma consequência. Às vezes as pessoas não percebem isso. Quando você faz um trabalho bem feito e de fato ajuda as pessoas, consequentemente, você vai conseguir retorno com isso. Agora, ajudar verdadeiramente, não é ajudar com interesse. Essa é a grande diferença que as pessoas não percebem. Por exemplo, tanto eu como você, Felipe, eu estou fazendo aqui esse vídeo com você. Claro que existe
o meu trabalho, o seu trabalho, existe uma divulgação do que a gente está fazendo aqui, mas é muito prazeroso poder dividir o conhecimento, e com certeza você também tem esse prazer, dividir conhecimento com as outras pessoas. E isso é o que nos motiva e a gente acha muito legal. Se não fosse assim, com certeza você teria se tornado militar, né? Você ia ganhar dinheiro sendo militar? Ia. Só que você não ia fazer aquilo que você de fato gosta. Eu acho que essa é a grande diferença. Não é? Existem diversas profissões que dão muito dinheiro, mas é importante que você goste daquilo que você faz. Exatamente. Talvez eu estivesse ensinando dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu tinha um foco que era... Eu sempre gostei de ensinar, desde pequeno, né? Então, eu sempre fazia grupo de estudo, então, marcava em casa com o pessoal do colégio e ensinava, enfim... só que eu não tinha me alertado para isso, eu não tinha percebido o quanto que ensinar era uma coisa que eu queria para a minha vida. E quando as coisas foram ganhando uma certa dimensão no MX Cursos, chegou um certo momento que eu fiquei muito preocupado. Eu falei, até que ponto eu vou me afastar, acabar tendo que me afastar desse contato próximo das pessoas, de poder ensinar, porque quando você está na frente de uma empresa, você acaba... pegando algumas atribuições, tendo algumas atribuições, algumas responsabilidades administrativas, você acaba sendo ali o administrativo, o RH, uma série de coisas, e chegou um momento que eu fiquei com muito medo de eu perder isso, de eu ficar muito como dono da empresa e deixar de fazer conteúdo, seja gratuito ou seja próprio conteúdo para os alunos, e foi um momento que eu parei e refleti, e eu vi que eu tinha que me dividir entre a empresa e continuar tocando o MX Masters, e fazendo conteúdo gratuito para não perder essa pegada e não perder esse contato tão gostoso com os alunos. Esse seu dilema acontece, por exemplo, com o chefe de cozinha, que começa ele cozinhando, né, de repente começa a aumentar a empresa dele, ele quer aumentar, e ele tem esse dilema. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ser um empresário ou eu vou continuar sendo um chefe de cozinha, né? Tendo prazer de cozinhar ou então de ensinar, enfim. Isso que você está dizendo do prazer de receber os e-mails das pessoas, o feedback, o retorno, agradecendo e tal, isso é muito interessante porque é uma das poucas profissões onde as pessoas pagam para você e elas te agradecem, elas se sentem gratas, como se você estivesse fazendo um favor. Elas não percebem que na realidade elas estão ali sendo atendidas por um profissional, né, prestando um serviço, elas ficam tão agradecidas que elas esquecem disso. Então eu acho muito legal ser professor e ter cursos online, principalmente por você ter uma abrangência enorme, né? Você tem o Brasil inteiro, como você disse, sua primeira cliente foi de São Paulo, e isso é muito legal. E eles mandam e-mails mesmo, você que está pensando em fazer um curso online, é muito engraçado, porque de repente quando você ajuda, você não recebe pessoas te xingando, e-mails de pessoas te xingando, são pessoas te agradecendo, você acorda e vai ver seu e-mail, você fica feliz. Você sabe que uma vez eu recebi um relato de uma aluna, ela falou assim para mim, o que eu vou falar agora, eu não teria a coragem de falar para o professor que eu tive em uma outra instituição que eu também estudei. Isso é que é bacana, o fato de você estar ensinando pela internet, né, nossos cursos são curso online, curso em vídeo, os alunos, eles acabam se sentindo próximos. Então é como se você estivesse ali. Só que a internet ela acaba tirando um pouco da inibição quando a pessoa ela vai passar alguma coisa. Então, os e-mails eles são muito acalorados, muito emotivos. Então as pessoas acabam passando para a gente que provavelmente ela não passaria para um professor, chegar, pô, professor, você mudou minha vida, aquela coisa. Isso que é o mais bacana, porque quando chegam esses feedbacks para a gente, esses feedbacks são com muita emoção, com muita gratidão. O que você falou, eles estão pagando, mas na verdade eles ainda têm, eles poderiam, estou pagando aquele conteúdo, não faz mais do que obrigação aquele conteúdo ser bom. Só que mesmo assim, chega presente, às vezes aqui na empresa, vinho, champanhe, bombom, uma série de coisas que chega aqui pra gente. Pois é, Felipe, ainda tem um pessoal aí que diz que o curso online é muito frio, é um ambiente muito frio e tal, muito distante, mas é engraçado porque nesses momentos aí a gente vê que
é muito caloroso, né? Os e-mails que a gente recebe são muito calorosos, mas para você, para cortar essa frieza, quando você faz os seus cursos, quando você faz suas aulas, você tinha alguma técnica para você cortar essa frieza que o pessoal diz que é muito distante, né? Que tá lá no vídeo e tal? Foi muito legal você ter falado nisso, boa sacada sua. Pelo seguinte, quando você começa quando você pega os seus primeiros cursos, ou quando você pega os seus últimos vídeos, né, as últimas videoaulas, eu tenho certeza que se você pegar lá o seu primeiro vídeo que você gravou e você comparar com o vídeo que você gravou hoje, por exemplo, você vai ver a diferença da abordagem. Porque nós que somos educadores digitais, digamos assim, a gente demora um pouquinho para a gente entender o feeling de que a pessoa não está na nossa frente, mas está. Então, até você entender que você tem que gravar aquele conteúdo imaginando que você tenha uma pessoa, e eu sempre falo para nossos professores o seguinte, sempre use a linguagem na primeira pessoa, né? Isso é um método nosso, eu vou te explicar por quê. Para o aluno se sentir mais próximo e mais individual ali, para como se eu estivesse numa sala com ele. Então a gente fala assim, não, olha só, você vai aprender assim, do jeito que eu vou te ensinar, e a abordagem também é uma coisa que a gente mudou muito, porque o treinamento, por ser vídeo, a gente até tem uma padronização, cada vídeo ele não pode ser muito longo para não se tornar uma coisa muito cansativa. Mas dependendo do professor e da abordagem, o vídeo ele pode ter uma hora que ele vai se tornar uma coisa bem agradável. E assim, a gente mudou a linguagem de desenvolver treinamento, como você disse, a gente teve que se moldar para poder fazer com que o fato do aluno não estar ali, ele fosse compensado com a forma e com a abordagem que a gente fazia para poder passar o treinamento. Então a gente teve que readequar tudo e todo o treinamento que a gente faz imaginando o aluno exatamente sentado na nossa frente para não deixar a coisa ficar um pouco morna e o vídeo acabar sendo bem cansativo. É o que eu falo, né? Quando você está tanto no livro como no texto de um post, de um blog ou um vídeo, né, só vai ter uma pessoa olhando aquilo ali. Vai ser só uma pessoa olhando aquele texto, lendo aquele texto. Então, você tem que falar realmente para aquela pessoa, né? Quando você falou aí do primeiro vídeo, realmente quando eu fiz o primeiro vídeo do Design Web, que foi o meu primeiro curso, então eu falava, olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui o curso de Design Web. Esse curso vai começar... Aquela coisa meio tiozão, né? E aí depois, quando você chega lá no outro vídeo, e aí galera, tudo bom? Vamos começar aqui o nosso vídeo. Você está vendo o que a gente vai falar hoje, é uma coisa muito interessante, muito legal. Então realmente é como se eu estivesse falando com uma pessoa animadamente, porque você tem que ser animado, tem que ser um cara legal, alegre, e você tem que entreter. Falou tudo. Entretenimento, naturalmente a gente tem que ter uma dose disso tudo, porque a gente viu o nosso público a garotada ele modificar totalmente, principalmente depois que a gente se juntou ao eMasters, né? Então o público do eMasters é um público um pouco mais de TI, uma faixa etária maior. Então a gente chegou em uma linguagem que fosse um meio termo ali para poder atender os dois públicos. Quando a gente está falando de web design, principalmente há 5, 6 anos atrás, a gente pegava uma turma bem jovem. Então a garotada, e o que fez o Bruno Ávila ficar conhecido no Brasil foi exatamente essa abordagem. O bacana é que antes da gente começar esse bate-papo, a gente tem o MX Curso, tem o MX Masters, e a gente tem o Team Shop também, que é uma agência digital de e-commerce, né? E um dos nossos programadores, o cara é teu fã. E o cara, Felipe Pinheiro, o cara é teu fã, a gente conhece, nossa, para conversar com o Bruno Ávila, aí começou a gente bater o papo sobre lá no início, e aí um flashback me veio na cabeça, aí eu ouvi, cara, é bacana, porque isso fica gravado na mente das pessoas, a forma que você fala, as tiradas que você tem, as brincadeiras que você faz, e isso acaba sendo uma marca registrada, né? No Viver de Curso, né, viverdecurso.com.br, que é um blog que eu falo sobre curso, que inclusive esse vídeo está publicado lá, se você está assistindo pelo YouTube. Lá tem um post onde eu falo sobre isso, sobre metacognição, sobre psicologia educacional, e lá eu falo que como o diferente faz o cérebro se ligar, né, gravar aquilo ali.
né? Porque o tempo todo a gente está procurando coisas diferentes. Quando aparece, a gente grava. Na publicidade a gente fala muito sobre isso, né? A propaganda ela sempre busca ser inusitada, diferente, porque fica gravado. Quando você vai fazer um curso falando assim, daquele jeito, sempre assim, o cara vai ver. Então tem que descobrir um estilo e conversar como você conversa com uma pessoa, né? Conversa com seu amigo. Essa história de você se adequar ao público, por exemplo, né? Tem um outro curso que é o Viver de Curso Série Pro, que aí é um curso empresarial, né? É de empreendedorismo. Então eu mostro como se faz um curso online, vou acompanhando cada aluno. E aí nesse primeiro vídeo eu falo sobre isso, né? Nesse vídeo aqui, olha, eu vou falar diferente de outros vídeos que você já deve ter visto, porque aqui é um público diferente. Aqui tem cara de 50 anos, tem cara de 40 anos, pessoal mais sério. O assunto é muito sério, a gente está falando de dinheiro e tal. Então é um outro nível. Não quer dizer que eu não possa brincar, não posso fazer umas brincadeiras às vezes posso fazer uma coisa mais tranquila, um pouco mais informal, mais leve, mas não aquela coisa pesada. E o Felipe é engraçado porque eu sempre vi os cursos do Felipe, eu sempre me identifiquei, porque eu sempre vi que ele é um cara bem tranquilo, tem o estilo dele, né? E é legal as aulas dele, porque a gente fica assistindo e a gente quer assistir até o final. É como você disse, Felipe, às vezes o vídeo tem 1 hora, mas você quer assistir até o final, porque tem o estilo dele, ele segura a audiência, né? E uma coisa assim, quando nós começamos com o MX Masters, você falou outra coisa muito importante, que é o diferencial, você fazer uma coisa diferente, né? Para quem não sabe, acredito que a maioria das pessoas que esteja assistindo a esse vídeo conheçam ou conheceram o Videolog, né? Que o Videolog, ele foi, na verdade, ele foi lançado antes do YouTube. É um compartilhador de vídeo brasileiro, né? Dos meus amigos Mackenzie e o Ariel Alexandre. E eu lembro que logo no início do Videolog a gente começou a fazer conteúdo em vídeo. E naquela época ainda eram aquelas câmeras com TV, né? Aquela coisa bem rudimentar. E eu lembro que eu comecei o MX em 2007, em 2008 entrou o Ricardo Aleixo, que hoje deveria estar participando aqui, mas não pôde, infelizmente. E ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, cara, a gente tem que fazer o que a gente não vê agora, o que é uma coisa que não tem. A gente tem que tentar inovar e fazer uma coisa baseada no público que a gente já tinha. Então, nós tínhamos feito uma pequena pesquisa, a gente viu que o nosso público era de 13 anos até 24, 25 anos era a média, então a gente tem que fazer uma coisa engraçada, uma coisa bem jovem. A gente começou aqueles vídeos engraçados, aquelas umas sketches meio loucas, a gente se fantasiava. Hoje eu vejo aquilo assim, às vezes nas reuniões de família, vem o Ricardo e coloca uns vídeos daquilo, eu falo, nossa, como é que eu pude fazer isso? Mas é bacana, porque hoje você vê tantas coisas por aí no YouTube, pra você ter uma ideia, nenhum daqueles vídeos foi pro YouTube, era ainda no Videolog. Então, assim, a gente tentou fazer, inovar com uma coisa totalmente diferente, impensável, na época que vídeo ainda não era uma realidade ainda aqui no Brasil, pensando exatamente em cativar esse público jovem. E muitos desses jovens eram nossos alunos, então às vezes os alunos ligavam, o professor, eu te via vestido de Carla Pérez naquele vídeo. Então, assim, era uma coisa muito doida, né? O cara, ligar meu aluno, ligou aqui, meu vestido de Carla Pérez. Mas isso, instintivamente, isso aproximava a gente do nosso público, eles se sentiam íntimos da gente. Isso só facilitava, porque os feedbacks eram feedbacks sinceros. Quando estava legal, era legal. Quando estava ruim, a gente aceitava aquilo. E a gente fez muita amizade nessa época. Mas sabe o que você está ensinando aqui pra gente, Felipe? Que primeiro que você começou fazendo uma coisa que gostava. Você se divertia com aquilo ali. E você improvisava, ou seja, você não esperava, eu tenho que ter dinheiro para ter um estúdio, vou colocar aqui 20 refletores, vou comprar uma tinta especial que só tem lá em Nova York, vou trazer para cá, fazer chroma key. Não, você falou aí da história do notebook, é improvisação. E você se divertia com aquilo, né? Você não ficava triste, oh meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar. Não, você se divertia com aquilo. Eu vou fazer com o que eu tenho. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, junto com o Ricardo, que é meu amigo, que eu gosto muito dele, então vamos fazer um negócio bacana. E por conta disso, com certeza,
vocês cresceram? Porque eu vou te falar uma coisa em primeira mão. Ninguém sabe dessa história, além de mim, o Ricardo, né? Somente nós sabemos dessa história aí que eu vou contar agora. Naquela época que nós começamos, a gente não tinha dinheiro. Estava começando, vendendo curso, e era uma coisa sempre... E naquela época, eu lembro que a gente fazia na minha casa, né? A gente não tinha uma empresa, não tinha uma estrutura para isso, quem dera a gente ter uma empresa, um espaço, digamos assim, né? E naquela época nem na formalidade ainda a empresa estava, né? Então eu não tinha conta bancária, todos os depósitos eram feitos na conta da minha mãe. E às vezes, é engraçado, porque às vezes a pessoa fica, pô, mas até aqui eu tenho que depositar no nome da senhora Célia. Não, aí eu tinha que falar que era minha mãe, né? E naquela época eu não falava que era minha mãe, eu falava que era o quê? Que era minha sócia. Ah, então, essa daí é minha sócia. E eu lembro que uma vez, aí eu já tinha um telefone, aí pedi um telefone, foi a primeira aquisição, foi o primeiro investimento da empresa, um telefone. Pedi uma linha, um telefone, tudo em casa, né? Aquela coisa bem... Como a maioria dos empreendedores daquela época, começaram em casa. E eu lembro que uma vez eu estava tomando banho e ele ligou um cliente, e minha mãe atendeu o telefone. E o cliente queria falar comigo, olha só, o Felipe está no banheiro. E eu lá no banheiro, quando eu vi isso, falei, meu Deus do céu, como assim? Pelo menos falar, você está tomando banho, fazendo a barba, está no banheiro, né? O que a pessoa pode pensar? E naquele momento eu falei, pô, tem que ter a gente tem que ir para um escritório, tem que ir para um espaço para a coisa ficar bacana. Só que o que eu ia falar? Que naquela época a gente precisava de equipamentos, precisava de uma câmera melhor, precisava de iluminação, e a gente não sabia nada. Hoje a gente não tinha nada, hoje em dia você aprende a montar um estúdio na internet, naquele dia não tinha. E a gente sem dinheiro, minha mãe falou assim, ó, vou patrocinar vocês. Só que eu também estou sem dinheiro. O que minha mãe fez? Ela pegou joias, ela penhorou joias, deu dinheiro na nossa mão, e falou assim, agora é com vocês. Aquilo, cara, foi muito... Eu até fico emocionado assim, de lembrar isso, porque foi uma atitude que me deixou bem extasiado na época, e aquele compromisso, como peguei esse dinheiro, tem que investir, isso tem que dar retorno de alguma forma. E aí fomos eu e o Ricardo lá no centro do Rio. Lá no Rio tem uma rua que é a Uruguaiana, né, muito conhecida, porque vende muitos equipamentos. E aí a gente foi com dinheiro no bolso para comprar refletor e aquela coisa toda, e sem conhecer, comprar tripé para a câmera. E a gente conseguiu chegar lá, conseguiu comprar os equipamentos, e foi a primeira patrocinadora nossa, foi a minha mãe. Só que o bacana que a gente conseguiu depois ali, criou mais cursos, foi muita satisfação pegar aquele dinheiro, recuperar aquelas joias, devolver as joias para ela, ainda devolver o dinheiro, a gente devolveu as joias e ainda deu mais o dinheiro para ela. Isso aqui é um prêmio que você tem acreditado na gente. Então, isso foi bacana, foi uma coisa legal, isso foi engraçado, né? Para ver como que naquela época você ia começar a empreender, fazer as coisas, e sem dinheiro você tinha que... Eram desafios, né? Você não vai chegar em uma empresa e falar assim, não, a gente tem um programa para internet em vídeo, eu queria que você fosse meu patrocinador, então me dá 5 mil reais aí pra gente falar. Ninguém ia dar, né? Hoje em dia, se você chega numa empresa e fala assim, eu tenho um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos, meus vídeos têm 100 mil acessos no mês, você ganha o patrocínio, porque hoje é outra realidade. Era difícil, mas era muito gostoso. Eu tenho muita saudade daquela época. E de fato, a dona Célia foi sua sócia, né? Totalmente. Foi a sócia, investidora, enfim. E a gente passava madrugadas, né? A gente está falando assim, quantas vezes a gente já começou numa sexta-feira a gravar e domingo a gente ainda estava gravando e a família toda participando. E naquela época era legal, porque a gente colocava os vídeos às segunda-feiras e a gente morria de rir editando os vídeos. E a gente mesmo fazia, não tinha pessoas, a gente não contratava pessoas para isso. E eu lembro que a gente recebia feedback de gente que falava que juntava a família na sala e botava o vídeo para todo mundo ver. E a mesma coisa acontecia na minha família, nas festas, né, nas reuniões. Eu fico imaginando aqui hoje que o pessoal do Porta dos Fundos, do Parafernália, eles fazem exatamente o que a gente fazia. Deve juntar a família, botar os vídeos engraçados. É isso que a gente fazia. E era muito divertido, era muito legal. A história do Felipe é interessante porque ele mostra o que eu sempre digo também, e que você vê outros falando também, é a história de você fazer aquilo com amor, aquilo com o que você tem, e partir para o trabalho, fazer aquilo que você gosta. A história do Felipe é muito parecida com a minha. Eu também comecei sem dinheiro, e foi juntando dinheiro do lanche, com 15 anos de idade, para comprar um computador. Também fui na mesma rua que você foi, lá no Rio.
A mesma rua. Inclusive, tinha outra rua, Rua da Eletrônica, ali perto da Rua da Alfândega, aquela região ali. E a gente comprou as peças, eu me lembro, eu e meu irmão, a gente se juntou para comprar um computador e só faltava o monitor. E meu pai patrocinou a gente com o monitor. Olha que legal. Meu pai não daria um computador naquela época, porque em 95 o computador era muito caro. E faltava só o monitor. E ele comprou o monitor. E pronto. E até hoje a gente está aí, começamos graças a isso. Ou seja, não precisa de muito para você conseguir crescer. O que precisa é realmente improvisar e fazer com aquilo que você gosta. Né? Você cresceu, Felipe. E hoje você tem uma empresa onde você tem vários outros cursos que não são produzidos só por você, né? Exato. Só para finalizar isso que você falou, eu não sabia dessa história tão a fundo assim que você falou. Eu fico muito feliz de ouvir isso e ver que as nossas histórias elas são semelhantes, né? Isso é muito legal mesmo. E eu também não sabia que você tinha ido nessa rua. Olha que engraçado. Legal. Agora vai todo mundo lá nessa rua procurar. E assim, só para finalizar essa parte que você falou quando a gente começou ali, que eu li uma frase esses dias que é muito pertinente a tudo isso que a gente está falando. A frase é o seguinte: não tente fazer perfeito, apenas faça. Porque eu sou muito detalhista, mas eu acho que a perfeição ela vem com o tempo e vem com a prática e vem com os feedbacks que você recebe. Então, primeiro você tem que fazer, tem que dar um pontapé inicial, não precisa achar que está 100%. Né? Se você gosta de fazer qualquer coisa, pode ser com uma câmera bem esdrúxula, pode ser com qualquer equipamento básico que você tenha. Mas o pontapé inicial e a persistência eu acho que é muito importante. Se eu fosse, já passei por diversas dificuldades desde o início, se eu fosse desistir em cada dificuldade, hoje a gente não estaria batendo esse papo. E com relação à empresa, ela cresceu, né, graças a Deus. Hoje a gente tem muitas pessoas que dependem da empresa e isso é uma responsabilidade muito grande. E ao mesmo tempo é uma satisfação ver o ecossistema que isso se tornou. A gente tinha só o MX Cursos, né? E a gente começou a receber feedback de outros professores do Brasil. No início a gente queria fazer conteúdo somente nosso, mas nós começamos a ver muitos professores de qualidade. E por que não? Né? Então, professores do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Uma coisa muito interessante que eu falei assim, eu quero acabar com esse preconceito territorial que existe, que às vezes eu receber professor do Nordeste e falar assim, poxa, eu queria a ajuda de vocês porque eu não consigo entrar no mercado do Sul, do Sudeste por causa do sotaque, não. Então vamos acabar com isso, vamos mostrar que o conteúdo e a qualidade é o que manda. E você morou no Nordeste, você sabe que infelizmente ainda acontece isso. E nós começamos a receber esses professores, começamos a moldá-los para a nossa realidade. Hoje a gente tem mais de 170 cursos, estamos com 32.500 alunos, temos 67 professores. Há 2 anos a gente se associou ao Grupo eMasters, né? Para quem não sabe, o eMasters é um dos maiores portais de desenvolvimento e tecnologia do país. A empresa faz parte de um conglomerado que tem o E-Commerce Brasil, o Digitalks, a PIC, entre outras empresas. E eles já tinham também alguns treinamentos e eles estavam buscando uma empresa que já tivesse uma certa solidez no mercado. Não éramos e não somos grandes, mas nós temos uma plataforma que atende bem, nós somos populares, né? E já estamos há bastante tempo no mercado, então eles viram na gente as pessoas ideais para poder administrar toda a parte de treinamento do grupo. Então a gente juntou tudo, a gente acabou assumindo a área de treinamento do Grupo eMasters, do E-Commerce Brasil, Digitalks e outros sites do grupo também que estão vindo para a gente. E a gente tem 32 mil alunos, mais de 32 mil alunos hoje em processo de estudo, mas a gente, desde o início, já qualificou mais de 100 mil alunos. E a gente continua recebendo esses feedbacks maravilhosos, e a gente repassa aos professores. É bom ver os professores também recebendo esses feedbacks. Vem para mim, eu repasso para eles, e é muito gostoso. Você consegue, Felipe, nessa trajetória toda, você pode dizer que você teve sorte nessa sua trajetória? Teve algum tipo de sorte? Ou você estava
acabou buscando, eu acho que aquilo que aconteceu com você? Durante esse tempo todo, a maior sorte foi ter conhecido o Ricardo. Porque o Ricardo ele já tem experiência, ele já tem uma empresa grande. Eu era um moleque quando eu comecei a fazer isso, e quando você começa a ganhar dinheiro muito cedo, e você não está preparado para isso, você faz muitas besteiras. Você não administra bem o dinheiro, você acaba não administrando bem o dinheiro da empresa. Primeiro que é comum, quem está começando agora, e até serve como dica, é entender que a empresa é empresa e você é como se fosse um funcionário da sua própria empresa. Saber separar as coisas. Se trabalha em casa, saber acordar, colocar uma roupa de trabalho, um tênis, não trabalhar de chinelo. Quando a gente começou a trabalhar em casa, eu senti essa necessidade. Pô, eu estou deitado, eu vou tomar um café e de chinelo eu vou atender cliente. Chegou um momento que eu falei, não, isso está errado. Tem que separar as coisas. A conta bancária tem que ser separada, a empresa tem que ter uma. Eu preciso ter um salário, que a gente diz que a gente diz não, é o Prolabore. Então, tudo isso eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. E quando o Ricardo chegou e nos tornamos sócios, ele foi exatamente o equilíbrio dessa balança. Então, com relação à sorte, eu costumo dizer que foi o Ricardo, que ele veio com uma bagagem empresarial bem interessante, me ensinou muita coisa e me ensina muita coisa até hoje. Eu não sei se tudo isso estaria do jeito que está hoje, se realmente eu estivesse sozinho. Eu acho que é muito difícil e você tem que estar muito preparado para isso. Naquela época não tinha, como eu disse, a Endeavor não era tão popular, você não tinha muito apoio, você não tinha Sebrae, você não tinha as incubadoras, você não tinha as aceleradoras. Para quem não sabe, incubadora, aceleradora, quando você pega uma empresa iniciante, que é conhecida como startup, e essas empresas elas já têm um modelo de negócio, elas vão ouvir o seu negócio, vão ver qual o potencial da sua empresa e já vão colocar basicamente você no caminho certo. E por que incubadora? Porque eles vão cuidar de você e fazer você crescer. Então, para a gente que começou lá atrás, Bruno, a gente não tinha esse apoio, né? Então era tudo muito mais difícil. E o Ricardo ele veio para poder exatamente dar essa base, sustentar essa base e trazer um pouco. Eu não digo que ele é um velho, eu digo que ele é um experiente que trouxe experiência para tudo isso, né? Então, se eu puder falar de sorte, eu sempre relaciono essa sorte a ter conhecido o Ricardo e o Ricardo ter entrado como sócio, que foi fundamental para a empresa. Essa história que você falou da incubadora é muito interessante do ponto de vista de que vai ter um investimento, você vai crescer, claro, existe uma responsabilidade, já que você vai ter que responder à altura, né, do investimento, mas isso não quer dizer que você que está começando agora, você não possa começar porque não tem um investidor, né? A gente começou sem isso. Agora, é interessante, outra coisa que eu estou notando na história aqui do Felipe é o tempo. Ele não cresceu. Eu comecei em 2002. Foi 2002. No final de 2002, 2003. Comecei de 2002. Em 2003 já estava bombando, ganhando dinheiro. E muita gente, principalmente o pessoal mais jovem, acha que é assim. Que você começa no ano e no outro ano já está ganhando muito dinheiro. Que existe uma fórmula mágica que vai fazer você ganhar 7 dígitos em uma semana. E não é assim. Né? Não é assim, Felipe. Quanto tempo você levou? Quanto tempo você demorou aí nas suas contas que você levou para realmente ganhar dinheiro e realmente prosperar? Então, em 2002, 2013 eu comecei com o MX Masters, mas ele ainda não era lucrativo. Em 2004 eu trabalhei no grupo Telemar, que agora é o grupo Oi, né? E ali eu peguei uma bagagem muito importante também. Ali eu já vi que aquilo não era para mim, porque eu queria criar processos, eu queria mexer no que eu achava que era certo, ou melhorar o que eu achava que estava errado. E quando você trabalha numa empresa, às vezes você fica um pouco de mãos atadas. Mas eu tive ótimos chefes e eu aprendi muito com eles. E ali eu já comecei a ter feedback de que você tem que ter esse negócio, porque você tem uma visão empreendedora também, né? Então, só em 2006, 2007 que a coisa comecei de fato a ganhar dinheiro. E eu, particularmente, eu criei um plano, não vou dizer que é um plano de carreira, né? Mas até porque você tendo uma empresa, mas eu criei um processo dentro da minha cabeça para poder saber até onde eu poderia ir, até quando eu poderia continuar, né? E eu fui criando etapas. Então, a primeira etapa era, já que eu saí da empresa e eu tinha um salário, eu preciso pelo menos ganhar aquele salário para eu poder me manter e ter uma certa estabilidade.
É muito importante o empreendedor, quando ele está começando agora, ele ter algumas informações importantes como recolher INSS. Isso é muito importante, Bruno, porque às vezes o empreendedor ele acha que a empresa dele ele vai estar sempre lá em cima, 20, 30 anos, que ele vai se aposentar e ainda vai ter dinheiro. E isso é uma coisa que logo no início eu já comecei a me calçar. E eu sempre fui criando meus planos, né? Conseguir ter um salário que eu tinha no meu emprego, então agora vamos tentar ter um salário que me permita fazer uma faculdade, vamos ter um salário que me permita comprar uma casa, um carro. E aí eu estudei muito algumas questões financeiras, busquei informações já pensando no meu futuro. Chegou um certo momento na minha vida que eu queria trabalhar e juntar o meu dinheiro para poder ter um futuro bem tranquilo. E aí eu estudei muito educação financeira, isso é muito importante para quem está começando agora. Então hoje eu tenho invisto em título nacional, né, do Tesouro Direto, para poder garantir meu futuro. A gente não sabe o dia da manhã. A empresa ela pode estar muito bem, mas é tudo muito volátil. Então eu acho que a preparação e a educação financeira do empreendedor, principalmente o iniciante, é muito importante para que você possa se calçar e ter uma base e até uma segurança para o futuro. E a empresa ela começou a voar, digamos assim, mais ou menos em 2009. Então ela começou em 2007, então foram 2 ou 3 anos aí que trabalhando diretamente aí já com um pequeno escritório, e ele foi crescendo. Em 2009, quando nós lançamos o curso de Magento, que até então é uma ferramenta que estava muito popular aqui no Brasil, e não tinha nenhum treinamento do Magento, ali a gente ganhou muito público e ficou muito popular. Então, ali mesmo, a empresa, ela chegou num patamar onde eu deitava minha cabeça no travesseiro e dormia tranquilo. Eu não ficava sempre preocupado com qual vai ser o futuro da empresa. Será que daqui a 5 anos eu ainda vou estar com meus negócios? Ele vai estar lucrativo? Era uma preocupação. E quando chega o momento que você vê a sua empresa sólida, você pode contratar profissionais. Hoje a gente tem uma equipe com 20 profissionais. E a gente vê que a empresa é sólida, que a gente consegue enxergar, pelo menos nos próximos 15 anos, que ela vai te dar uma solidez, você fica bem mais tranquilo. E 2009 foi esse momento. Então, olha só, pessoal, olha só o que o Felipe disse. Não é uma coisa que é do dia para o outro. É um trabalho incessante. É como se você construísse uma casa, tijolo por tijolo. No meio do caminho eu aposto que o Felipe deve ter pensado, o que eu estou fazendo aqui? Vou desistir, né? Aí logo depois, não, eu vou continuar. E aí vai. E no final você vê, poxa, deu tudo certo. E é exatamente sempre assim. A história é sempre essa. O cara começa no meio do caminho, pensa, o que eu faço? Vou continuar ou não? Felipe, tem um tipo de corrida que eu gosto muito, que é a corrida de aventura. Não sei se você já ouviu falar. Corrida de aventura é um rally humano. Você tem um mapa, ou você tem alguma coisa que vai lhe direcionar, vai direcionar você no meio do mato. E aí são provas que demoram 15 horas. Né? Imagina, você está lá 7 horas, né, no meio do mato, no meio da lama, e aí você pensa, o que eu estou aqui, cara? O que eu estou fazendo aqui? E aí você pensa, o que eu estou fazendo aqui, cara? E aí, mas poxa, eu tenho que ter ânimo para continuar, eu vou acabar esse negócio aqui. E aí quando você chega no final, você olha para trás e aí você vê, poxa, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu fiz. E eu sempre relaciono isso com a vida, porque a vida é assim. Né? Você chega lá no final, olha para trás e vê, poxa, valeu a pena tudo que eu fiz. Então o que a gente aprende com o Felipe aqui? A gente aprendeu que é necessário tempo, paciência, que é uma coisa que é rara hoje em dia, e aqueles que são pacientes conseguem crescer na vida. Tem que produzir com amor. Fazer aquilo que você gosta. Não é? Você tem que investir naquilo que você gosta. Se você é advogado, mas quer ser bailarino, vai ser bailarino. Né? Você vai ganhar mais dinheiro sendo bailarino como advogado. Porque, enfim, é um exemplo bem contrastante, mas assim, quantas pessoas gostariam de ser cantoras, atrizes, enfim, mas eu não vou ser porque eu não vou ganhar dinheiro, vou ser médico. Então você tem que ser um bom profissional. Você sendo um bom profissional, você tem que fazer aquilo com amor. E produzir conteúdo com qualidade. Né? Se você quer viver na internet, viver de rede, você tem que ter conteúdo gratuito, de qualidade, para você conseguir audiência. Como o Felipe falou aqui, com o tempo ele conseguiu audiência graças às produções dele, que são diferentes, produções improvisadas, ou seja, ele não esperou um investidor
Só a dona Célia, né? Só a dona Célia, mas não teve nenhum investidor gigantesco. Vou investir. Não, só foi ele e o Ricardo Aleixo. E eles cresceram fazendo aquilo que gosta. Então, Felipe, você merece nosso aplauso. Obrigado. Merece nosso aplauso. Felipe! Felipe é um grande exemplo que a gente tem que seguir e é por isso que eu trouxe ele para cá, porque a ideia é motivar você que quer empreender, que está aí. Agora a gente está gravando isso aqui em 2015, né? Se fala muito na crise e tudo, mas é na crise que a gente cresce, né, Felipe? Uma coisa importante que esses dias eu recebi no e-mail de um amigo, que também tem uma empresa, ele falou assim: Felipe, como está difícil ter empresa hoje com a concorrência, cada semana uma nova startup, uma nova empresa, e eu pensei muito para poder passar uma resposta para ele, e eu falei assim, cara, agora é o momento ideal, é muito bom você ter concorrência, porque você tem parâmetro para saber o que você está fazendo certo, o que você está fazendo de errado e onde você precisa melhorar. Se hoje você tem uma coisa que todo mundo está fazendo, então você tem que fazer uma coisa além, você tem que inovar para poder cativar o público. Isso naquela época a gente não tinha. Então a gente não sabia se a gente estava trabalhando certo ou errado porque não tínhamos parâmetros. Essa história da concorrência é muito pertinente, muita gente pergunta sobre isso. Concorrência existe em qualquer mercado, cara. Existe em qualquer mercado, existe no mercado de alimentos, existe no mercado da medicina, existe no direito, existe na engenharia, em todos os mercados, todos têm muitos concorrentes. Agora, como é um mercado novo e que está começando agora a aparecer concorrentes, parece que, oh meu Deus, tem muito concorrente. Não, só vão se destacar aqueles bons. Os bons vão ficar. E o Felipe é um deles. Só os melhores. Aqueles que fazem diferente. A ideia é essa mesmo. Ser diferente de todos. Porque o que tem mais por aí são pessoas iguais, empresas iguais, fazendo as mesmas coisas, mandando os mesmos e-mails. Tem que ser diferente. Né? Então é muito importante esse recado para o pessoal. Felipe, você tem algum recado final aí? Não, eu queria te agradecer. Satisfação enorme. A gente está fazendo esse bate-papo novamente, mais uma vez, depois de tanto tempo. Sempre é um prazer, estou sempre às ordens. Espero que esse bate-papo ele sirva de inspiração, tanto a minha história quanto a sua. Você serviu de inspiração para mim e hoje eu estou conversando contigo para servir de inspiração para outras pessoas. Isso é muito legal. Então, sempre que você precisar, estamos às ordens. Legal. Talvez a gente trabalhou tanto para a gente chegar nesse momento, né, Felipe? Verdade. Vamos continuar trabalhando para, quem sabe, daqui a 2, 3 anos a gente ter um novo bate-papo, falar de, quem sabe, outra inovação. A gente tem coisas novas que estão surgindo aí. De repente, daqui a 2 anos... Quem sabe aí a gente mostra aí o nosso avião, falamos do nosso iate, né? Imagina. Nosso iate. Quem sabe? Valeu, Felipe. Muito, muito obrigado. Um abraço do Ricardo Aleixo também. E eu me despeço. E você que está aí me assistindo, que ficou assistindo até agora, não deixe de assinar o meu canal no YouTube. Tem um botão. Você está no YouTube, né? Tem um botão aí, inscrever, algum buraco aí, você vai e clica para se inscrever. Se você estiver no Viver de Curso, .com.br, tem um campo de e-mail aí embaixo, você se cadastra. Sempre que tiver um novo episódio da série Vivendo na Rede, eu vou mandar um e-mailzinho para você falando, entra lá, vamos assistir. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal que vai rolar ainda aqui no Vivendo na Rede. Muitas histórias interessantes, muitas histórias motivadoras. E eu fico por aqui, deitado na rede, Os mosquitos já estão chegando, já estão me picando aqui. E até a próxima, até o próximo episódio de Vivendo na Rede. Tchau!